Olá, lindos e lindas, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouco sobre quem sou eu e como eu aprendi espanhol e francês. Já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos lá. Bom, gente, meu nome é Jaqueline, eu tenho 21 anos, eu sou essa moça aí da foto. Eu estudo na Universidade Estadual de Londrina, eu estou no 4º ano de Letras Português. E eu sempre tive uma grande paixão, que é aprender espanhol. O espanhol para mim sempre foi um grande interesse, sempre foi uma paixão, uma língua que sempre me despertou muita curiosidade. Eu sempre admirei muito a beleza da língua espanhola. Eu adorava ouvir, eu amava como a língua soava. Então, desde pequena eu cresci ouvindo, cresci tendo interesse. Mas eu não tinha dinheiro para fazer um curso. E um dia me surgiu a oportunidade de fazer espanhol pelo Selem. Para quem não sabe, o Selem oferta cursos de idiomas públicas gratuitamente, não só para os alunos da escola, mas para a comunidade. E eu resolvi fazer esse curso que era disponibilizado na minha escola, né, o Castaldi na época. E eu comecei a fazer quando eu tinha 16 anos. Eu acho que eu tinha 15, na verdade, 15 anos, 15 para 16. E aí eu fiz 2 anos de curso de espanhol pelo Selem. E essa foi a minha porta de entrada para o mundo da língua espanhola e, no geral, para o mundo das línguas. Porque foi a partir do espanhol que eu comecei a aprender outros idiomas. E uma das minhas grandes paixões também, dentro do universo da língua espanhola, eram as novelas mexicanas. Desde criança eu assistia novela mexicana com a minha mãe, que ela sempre amou novela mexicana, mas claro que ela assistia dublada. Mas eu comecei a assistir as novelas mexicanas originais, né? E isso foi para mim muito interessante, porque eu comecei a ouvir muito a língua e a língua espanhola fazia realmente parte do meu cotidiano, parte da minha vida. Então, e pelo contexto, eu ia aprendendo muitas expressões idiomáticas, muitas palavras, e eu pegava muito o sotaque, eu pegava muito a pronúncia, tanto que hoje eu ainda tenho uma pronúncia bem mexicana por conta dessas novelas que eu assistia muito quando eu era mais nova. Mas o meu convívio com a língua espanhola não parou por aí nas novelas mexicanas. Eu gostava muito de ouvir músicas, de ouvir audiolivros em espanhol também e, sobretudo, de ler em espanhol. Então, meu professor de espanhol na época me emprestava alguns livros, eu pegava livros na biblioteca, livros em PDF, e eu sempre estava lendo alguma coisa, eu sempre estava ouvindo alguma coisa em espanhol. Então, ter contato com a língua, sobretudo ouvir a língua, é uma coisa muito importante quando a gente está aprendendo um idioma. E uma dica que eu dou para todo mundo que está aprendendo um idioma é: faça alguma coisa que você gosta nessa língua. E as novelas mexicanas é um dos pontos mais fortes, uma das coisas que, nossa, realmente eu só fazia em espanhol, eu só assistia novela em espanhol, eu só assistia novela mexicana. E é uma coisa que eu amava fazer, amo até hoje, e que me ajudou muito a aprender espanhol, porque eu vivia algumas partes do meu dia em espanhol, todos os dias, tanto lendo, quanto ouvindo músicas, quanto ouvindo de livros e, sobretudo, vendo novelas mexicanas, vendo como as pessoas falavam na prática. Então, realmente, essas coisas, você viver no idioma que você quer aprender e você fazer coisas que você realmente gosta, que você realmente valoriza, são muito importantes, porque nesse momento você vê a importância da língua na sua vida, você vê a língua na prática. Então, uma dica que eu dou para vocês, aliás, várias dicas são essas. Viva no idioma que você quer aprender, faça coisas que você realmente ama e todos os dias, frequência, é uma coisa muito importante. Bom, depois que eu aprendi espanhol, claro que todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender uma coisa nova, assim como no português. Às vezes eu aprendo uma palavra que eu não conheço. No espanhol também é assim, eu continuo aprendendo, vivendo e aprendendo.
Mas então surgiu o meu desejo de aprender francês. E eu comecei a estudar francês com 17 anos. E ao contrário do espanhol, eu não consegui fazer um curso, nem mesmo pelo Selem, porque acho que os únicos lugares, as únicas escolas que ofertavam curso de francês gratuitamente eram muito longe da minha casa. Então, do mesmo jeito, eu teria que pagar a condução e eu não tinha como. Então, o jeito foi aprender sozinha. E eu fui por vários caminhos. Os mesmos que eu usei aprendendo espanhol, mas também outros, porque eu não tinha o curso para me dar uma base. Então, eu ralei muito. Houve momentos em que eu quis desistir, mas eu continuei. E depois de um tempo, com a frequência, estudando todo dia, eu estudava com livros, com o Duolingo, com o YouTube, eu ouvia muito. É, e principalmente com livros de exercícios, eu estudava bastante também. Depois de um tempo, com uma frequência, estudando um pouquinho por dia, não tipo 5 horas, 3 horas, uma horinha, meia horinha, todos os dias, o importante é a frequência. Todos os dias eu estudava e eu fiquei 1 ano só nessa frequência, acreditando que um dia eu ia chegar no nível bom. E eu cheguei, eu comecei a entender. Depois de 1 ano estudando francês sozinha, eu comecei a entender. E aí eu fui aprendendo mais e mais, comecei a ler. Peguei livros mais difíceis para ler, como Le Père Goriot, o Pai Goriot, né, do Balzac. E eu continuei, eu fui indo. Peguei livros mais fáceis, como Le Petit Prince e, né, O Pequeno Príncipe. E eu continuei, fui fazendo coisas que eu gostava também, como ver vídeos de maquiagem. Eu via muitas youtubers francesas se maquiando e elas falavam muito, né? Eu aprendi muitas palavras desse vocabulário, fui aprendendo muitas coisas, ouvindo, praticando, porque ouvir é muito importante. E também uma das coisas que eu amo fazer, eu amo ver programas de culinária. Então, nossa, MasterChef da França, todos os programas de culinária possíveis e existentes, nossa, eu via. Eu amava programas de culinária também. Eu amo até hoje, eu assisto até hoje. Principalmente MasterChef. Bom, e agora eu estou aprendendo italiano. Há algum tempo, foi acho que ano retrasado, eu comecei a estudar italiano, alemão e japonês. Eu fiz um semestre de japonês, mas eu parei, eu não continuei. Algum dia eu ainda penso em retomar tanto o italiano, agora que eu estou retomando o italiano, quanto o alemão, quanto o japonês. Eu já comecei a aprender coreano também sozinha, comecei a estudar sozinha, mas eu também não continuei. Eu vou pegando um de cada vez a partir de agora, né? Porque eu tentei estudar tudo ao mesmo tempo e pra mim não dá muito certo. Talvez para outras pessoas dê certo estudar tudo ao mesmo tempo, mas eu prefiro focar em um idioma de cada vez. Então, o idioma da vez agora é o italiano. E eu vou continuar aprendendo e compartilhando com vocês o que dá certo pra mim, o que não dá certo pra mim e o que pode dar certo pra muita gente. Essa é a minha experiência, é tudo que eu passei aprendendo idiomas e eu espero poder ajudar vocês de alguma forma. E como eu aprendi muito sozinha e muito vendo vídeos, eu espero passar para vocês e ser para vocês o mesmo que muitos outros youtubers de idiomas foram para mim. Então, bom, é isso, pessoal. Um beijão, um abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.